Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Olá pessoal, eu sou Elias Luiz, editor de Extremos, e vamos falar de montanhismo. Vamos falar sobre a expedição a Manaslu de Manuel Morgado. Manuel, nesse momento, onde você está? Olá Elias, tudo bom? Olá amigos do Extremos, eu estou de volta a Katmandu, cheguei ontem da montanha e estou me recuperando um pouco dessa expedição que foi para mim a mais dura que eu já fiz na minha vida. Através do Extremos Online, nós fizemos a cobertura e relatamos que houve 3 ciclos de aclimatação na montanha. O último, vocês tiveram um probleminha. E depois veio o ataque ao cume. Fale para nós sobre isso. Bom, na realidade, o terceiro ciclo de aclimatação ele não pôde ser completado. A nossa ideia era subir até o campo 3, a 6.400 metros, 6.900 metros, e deixar equipamento lá, e daí descer para o base, descansar, e daí sim subir para o ataque ao cume. Mas exatamente no dia que a gente ia subir para o campo 3, foi o dia da fatídica avalanche, da trágica avalanche, que todos acompanharam, o maior acidente no montanhismo do Himalaia de todos os tempos, com 12 vítimas. E, obviamente, a gente não subiu para o campo 3 nesse dia. Na realidade, eu fiquei muito chocado com tudo o que aconteceu e tinha que pensar o que eu ia fazer, se eu ia prosseguir a expedição ou não. O meu companheiro de escalada, que é o Milton Marques, logo após a avalanche, ele resolveu abortar a expedição. Então, para mim, tinha várias dúvidas em se a expedição iria prosseguir ou não. Primeiro, os Sherpas imediatamente começaram a se manifestar, dizendo que não queriam mais continuar, não queriam subir. As cordas fixas tinham sido soterradas, então acima do campo 2 não tinha cordas fixas, e eu estava sem companheiro. Então, sem corda fixa, sem companheiro, eu não sabia bem o que ia acontecer. Então a gente voltou para o campo base, e nesses próximos dias, bom, eu tinha certeza absoluta que eu queria continuar, apesar da avalanche, eu gostaria de continuar a expedição, mas eu tinha que saber das cordas fixas, e aos pouquinhos a gente foi vendo que tinha algumas expedições comerciais que iam ficar na montanha e eles se encarregariam de colocar essas cordas fixas montanha acima. E depois eu acabei encontrando um australiano, que é o Paul Hudson, que estava na mesma situação que eu. O companheiro dele tinha desistido, era um sul-africano, tinha desistido, ele estava sem companheiro e com vontade de subir. E a gente acabou formando um par e daí sim resolvemos continuar. Então, depois da avalanche, a gente desceu, ficou 3 dias no campo base, se recuperando, e daí tocamos para o ataque ao cume. Nessa última investida, vocês chegaram até o acampamento 4. Na verdade, até um pouco mais acima, correto? Então, a gente saiu do campo base, fizemos C1, C2, C3 e C4. Só que, Elias, o que acontece, assim, eu acho que eu aprendi muito. Depois de 20 anos de montanhismo, de expedições, depois de fazer Everest, depois de fazer o Choyo, eu entrei nessa expedição para uma coisa completamente nova para mim, que é fazer sem o auxílio de Sherpas. Na realidade, o que eu aprendi nessa expedição é que a questão do oxigênio ou não oxigênio, ela não é tão importante assim. O oxigênio ou não oxigênio interfere no dia de cume, e só isso. É um dia dentro de uma expedição de 40 dias. A questão de não ter o auxílio de Sherpas para levar equipamento para cima e depois de trazer tudo isso para baixo é muito mais importante. Você está todos os dias muito carregado, muito carregado. Você vê as pessoas passando ao seu lado com mochilinhas de 8, 10 quilos, você está com 25, 30. E isso vai minando as suas energias. Então, quando a gente chegou no campo 4, a gente já estava aí com 30 dias de expedição, 30 dias de trabalho muito duro, montando os acampamentos, levando gás, levando comida, levando equipamento,
Algumas coisas você tem que descer toda vez que você sobe, você tem que descer com o teu sleeping bag, você tem que deixar comida para subida e para descida, enfim. O dia que a gente chegou no acampamento 4, a gente estava muito cansado. E a gente avaliou que a gente não teria condição de fazer cume na madrugada seguinte. Levamos 7 horas para ir do acampamento 3 a 6.900 até o último campo 4 a 7.450. Nesse dia, inclusive, eu tive um acidente. Tinham vários sherpas que estavam descendo da montanha, eles tinham feito cume naquela manhã, e estava deslocando muitos blocos de gelo, e um desses blocos acabou me atingindo na cabeça. Eu fiquei com muita dúvida se eu devia seguir ou não, porque às vezes você está bem, mas depois de um trauma craniano a coisa piora. Mas enfim, resolvi tocar para o 4. E quando a gente chegou no 4, a gente estava muito cansado. O vento era incrível, ele não parava já há 48 horas. O campo 3, o tempo inteiro que a gente ficou lá, a barraca ficou chacoalhando com vento muito forte, o campo 4 estava ventando muito também. Então a gente tomou uma decisão que é uma decisão complicada, porque nesse tipo de altitude, sem oxigênio, 7.000, quase 7.500 metros, você não descansa, você não se recupera, você acaba perdendo mais do que ganhando. Mas a gente não tinha condição de partir para o cume na madrugada, a gente resolveu esperar mais 24 horas. Tentamos, na medida do possível, comer o que a gente conseguia, hidratar, e à meia-noite, então no dia seguinte, a gente começou a se preparar, saímos às 2 da manhã, a previsão de tempo era de vento de 35 km por hora, mas na realidade estava muito mais forte, e não fomos muito longe. Eu subi 100 metros acima do campo 4 e o Paul subiu 200 metros, e daí voltamos para a barraca. E eu acho que foi a decisão mais importante que a gente tomou na escalada toda. O dia de cume do Manaslu, ele não é um dia complicado. Ele é basicamente uma rampa, uma enorme rampa que termina numa crista, aí um pouquinho mais inclinada, mas é 50 metros até o cume verdadeiro. Então é basicamente colocar um pé na frente do outro. E é muito fácil você se deixar levar e seguir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu acho que é assim que as pessoas morrem em montanhas de 8.000. Elas vão indo sem considerar que elas têm que voltar. E eu acho que a gente foi sábio nesse sentido de avaliar que a gente não teria condição mesmo de chegar no cume e voltar para a barraca. A descida, algumas horas depois que a gente descansou, hidratou um pouquinho, a descida do 4 para o 2 foi uma coisa muito, muito, muito difícil. Eu acho que a gente estava no fim das nossas forças. A descida também não foi tão simples assim, né? Quanto tempo você levou para descer do acampamento 4 até o acampamento base? Levou 2 dias, na realidade. A gente levou 8 horas do C4 ao C2. Então, extremamente cansado. Tem uma parte técnica, essa descida de um zigue-zague de gelo estava bem complicado de fazer descendo, né? Com a exaustão que a gente estava, a gente acabou demorando 8 horas para chegar no C2. E chegando no C2, a gente meio que relaxou, assim, ok, a gente vai passar uma noite aqui, já uma altitude muito mais razoável, 6.350, recuperamos e na manhã seguinte a gente toca para o base, já sem tanto perigo. Mas daí aconteceram 2 coisas que foram extremos complicantes. Nevou a noite inteira e não parou de nevar até a gente chegar no campo base. A neve fresca, nova, fofa, até o joelho, e não tinha mais ninguém na montanha. A única pessoa que tinha ficado na montanha, e eu estou extremamente preocupado com ele, é um colombiano chamado Vitor, que tinha tido edema cerebral, tinha descido do C2, contra a opinião dos colegas dele, tinha subido sozinho e estava no C2 aclimatando para tentar o cume mais tarde. E quando a gente saiu do C2, ele era a única pessoa que estava na montanha. Então não tinha trilha, quer dizer, a trilha que tinha sido coberta por neve fofa, a gente teve que abrir trilha com neve até o joelho, às vezes até neve até a cintura. E a outra coisa é que nesses dias, enquanto a gente tinha estado lá em cima, que foram 5 noites acima do campo base, as crevasses tinham aberto de um jeito
inacreditável. Elas estavam, às vezes, o dobro do tamanho do que eram no começo da expedição. Uma das passagens, a única passagem que tinha escada, essas escadas de alumínio, como tem no Everest, né, na cascata de gelo do Everest, quando a gente cruzou a primeira vez, era uma escada única e ela, assim mesmo, não tocava nas duas bordas da cravaça. Então, ela ficava completamente instável. Aí colocaram uma escada dupla. Quando a gente passou agora na descida, vindo do campo 4, a escada dupla não tocava nas duas bordas. Ela estava, de novo, balançando no ar. Então, você tinha que pisar de uma forma, mas se você pisasse de um lado, ela virava para o lado que você pisava. Se pisava do outro, ela virava do outro. Então, é extremamente amedrontador a cruzar esse tipo de coisa. Mas essa ainda pelo menos tinha escada. Tinha várias outras cravaças que não tinham escada. E elas eram enormes, enormes a ponto da gente ter que saltar sem mochila, fazer uma tirolesazinha para a mochila e daí o outro saltar. Mas assim, absolutamente no limite. A última cravaça entre o C2 e o C1, ela, na realidade, ela tinha um desnível grande entre uma borda e a outra da cravaça e a gente tinha que saltar. Ela tinha uma altura mais ou menos 2,5 metros. Era uma coisa incrível. E você tinha que saltar, não tinha outro jeito. Não tinha outra maneira. Ou você saltava, ou você ficava lá. Então foi uma descida muito tensa até o campo 1. No campo 1, o Milton estava nos esperando para ajudar a trazer o equipamento para baixo, porque quando você volta, você tem que ir limpando os campos. Então a gente tinha coisa no campo 4, tinha coisa no campo 1, tinha coisa no campo 2. Então ele estava com mochilas enormes. Então o Milton subiu para ajudar a levar isso para baixo. Mas a nevasca continuava e acabamos chegando às 8 da noite. Foi uma descida bem complicada. Normalmente se fala do Choio e o Manaslu como as montanhas preparatórias para o Everest, que seria os 8.000 mais fácil. O que você tem a dizer sobre o Manaslu agora, depois de ter tido a experiência da escalada do Manaslu e já ter escalado o Choio? Pois é, eu não entendo como as pessoas falam que as duas são comparáveis. Não tem nada a ver. O Manaslu é uma montanha tecnicamente muito mais complicada. O risco de avalanche, obviamente, varia de ano para ano, de montanha para montanha. Toda montanha tem um risco de avalanche. Eu acho que essa avalanche do Manaslu, ela foi uma coisa fora do esperado. Na realidade, não foi uma avalanche, foi um enorme bloco de gelo, um serac gigantesco que caiu e que desencadeou essa avalanche. Mas mesmo assim, olhando o Manaslu e mesmo ouvindo o Manaslu, você vê que é uma montanha muito mais ativa do que o Choyo. A gente tinha, no campo base, quando eu cheguei, no começo, a gente tinha talvez ao redor de 40 avalanches por noite e 40 avalanches por dia. Então é uma montanha muito ativa, tem uma precipitação muito maior. O Choyo a gente escala pelo lado tibetano, que é um lado muito mais seco. Manaslu se escala em plena época das chuvas no lado nepalês. Quer dizer, só tem o Manaslu inteiro está do lado nepalês, mas enfim. Então, é uma montanha que, em termos de avalanche, é muito mais ativa e tecnicamente muito mais difícil. Então, eu acho que elas são incomparáveis. Eu acho que o Choyo é uma excelente montanha para ser um primeiro 8.000 para qualquer pessoa que queira fazer um 8.000 ou mesmo que esteja se preparando para o Everest. O Manaslu já é uma outra história. Eu acho que não dá para dizer que é uma montanha fácil, de forma nenhuma. Eu me senti muito mais inseguro no Manaslu do que no próprio Everest, com certeza. A única conquista brasileira do Manaslu foi com a Cleo Eidelt, exatamente há 2 anos atrás, em dia 1º de outubro de 2010. Na ocasião, ela usou oxigênio suplementar para chegar ao cume. Se você fosse escalar novamente o Manaslu, você faria diferente? Ou valeu pela experiência de estar numa expedição autônoma, sem uma grande estrutura de uma expedição comercial? Eu fui para o Manaslu não para fazer cume, sinceramente. Eu fui para o Manaslu para ver se eu podia fazer cume.
que é bem diferente. Eu tinha oxigênio comigo no campo base, eu poderia ter optado para usar esse oxigênio e ter feito cume. No dia anterior ao dia que eu tentei, várias pessoas fizeram cume, as condições estavam razoavelmente boas, então eu acho que se eu quisesse, eu poderia ter mudado de ideia no meio do caminho e ter usado o oxigênio. Mas a proposta de ir para essa expedição era realmente fazer uma expedição pequena, só com um amigo, que é o Milton, que é um grande amigo, e testar os meus limites, ver até onde eu podia chegar sem o auxílio de Sherpas e sem oxigênio. Hoje eu vejo que eu não tenho condições físicas, eu acho que é difícil eu estar mais bem treinado do que eu estava quando eu fiz essa expedição. Eu estava vindo de um trekking no Marrocos, escaladas nos Alpes, trekking na Mongólia, um Elbrus e um Kilimanjaro. Tudo isso com muito peso nas costas. Então, eu estava muito bem treinado. Então, eu acho que até onde a minha fisiologia alcança e minha forma física alcança, eu estava em formas excelentes. E ainda assim eu não consegui fazer cume. Então, eu chego à conclusão de que fazer um 8.000 sem Sherpas e sem oxigênio está além das minhas possibilidades. O que eu tenho curiosidade hoje em dia seria fazer um outro 8.000 com Sherpa, mas sem oxigênio. Tinha muita gente na montanha fazendo assim. Muitos escaladores independentes que estavam com uma estrutura bem pequena, um apoio de campo base, mas tinham um Sherpa, ou meio Sherpa, estavam dividindo um Sherpa para levar o seu equipo montanha acima e depois trazer montanha abaixo, mas estavam escalando sem oxigênio. Então eu acho que esse meio termo talvez seja alguma coisa que eu tenha vontade de tentar na próxima vez. Mas fazer cume a qualquer custo, mudar os planos no meio do caminho, não era uma coisa que me interessava. Me interessava mais era saber aonde era o meu limite. Como era feita a comunicação de vocês com a Lisette, que ficou aqui no Brasil? Vocês tinham acesso à internet lá no acampamento base? Vocês tinham apenas o telefone satelital? Como que era? Não, essa vez tanto no Choyo quanto no Everest eu tinha internet no campo base. Dessa vez, não, eu estava só com o satélite e a gente se comunicava basicamente por SMS, por torpedo, que com o satélite funcionou super bem, com o Iridium. E foi essa... Na realidade, eu tinha acesso com mais facilidade com a Lisette do que com o próprio campo base através de rádio, que nem sempre funcionava, tem a coisa da bateria esfriar e descarregar, enquanto que o Iridium funcionou de maneira fantástica. Vamos falar sobre livros agora. Você lançou no início do ano Sonhos Verticais, seu primeiro livro, e parece que agora nós teremos uma surpresa, é isso? Então, você sabe que escrever é uma coisa que eu sempre curti. Eu adoro ler e de um tempo para cá gosto muito também de escrever. Eu sempre mantive blogs das minhas viagens e o resultado disso foi o Sonhos Verticais, que foi o livro que eu lancei no começo do ano, contando da expedição do Choyo e a expedição ao Everest, mas também entremeado muito com o que eu penso da vida e com o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. E foi muito gostoso lançar o livro, a receptividade foi bem legal, e foi muito gostoso poder dividir tudo isso com os amigos, enfim, clientes, enfim. E é engraçado que eu comentava que era muito difícil para mim escrever um livro, porque, de um modo geral, eu tinha tido muita sorte nas expedições. Então, como é que você escreve um livro de uma expedição onde o tempo estava bom, certo. O céu está azul, subimos todos, fizemos cume, foi bacana, né? Eu brincava que nas minhas expedições nada acontecia. Então, agora no Mano Azul é uma experiência diferente. Eu comecei a escrever também assim que eu saí de Katmandu e
comprei até um laptop pequenininho para isso e mantive um relato diário de tudo que acontecia. E daí essa expedição foi completamente diferente, né? Teve essa grande, triste tragédia aí dessa avalanche e eu estava do lado. E eu não sei se isso chegou a aparecer aí, Elias, mas na realidade eu queria comentar só um pouquinho mais a respeito dessa avalanche, porque tem algumas coisas que eu acho que não sei se foram publicadas, se chegaram à mídia ou não. O Manaslu, como toda montanha, ele tem campos estabelecidos. Tem campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Campo 3 é num colo muito ventoso, mas protegido de avalanches. E as pessoas falavam, quando a gente ia subir, elas comentavam, mas vocês vão fazer o campo 2 aonde? O campo 2 avançado ou o campo 2 baixo? E a gente ficava em dúvida, o que é esse campo 2 avançado? E na realidade a gente descobriu depois que as pessoas estavam optando em fazer um campo 3 baixo ou um campo 2 avançado, que era um lugar que não era um campo estabelecido, não era um lugar onde normalmente se acampa no Manaslu. As pessoas estavam com medo de acampar no colo, que é muito ventoso, e começaram a preferir acampar um pouquinho mais para baixo, meia hora mais para baixo, nesse tal de campo 2 avançado ou campo 3 baixo. E aí que teve a avalanche. Não era para essas pessoas estarem lá. Na realidade, não era. Se elas estivessem no colo, que é o campo estabelecido, que tradicionalmente todo mundo acampa, e é onde é razoavelmente seguro, ninguém tinha morrido. Nosso plano era fazer campo 1, campo 2, campo 3. Só que a gente teve insônia no campo 1, não conseguimos dormir, não descansamos, resolvemos passar mais um dia no campo 1. Se a gente não tivesse passado esse segunda noite no campo 1, a gente teria acampado no colo, esse era o plano. Mas eu posso perfeitamente me imaginar subindo do 2 para o 3, encontrando 20 barracas num determinado lugar, indo lá conversar com as pessoas, falar, mas por que vocês estão aqui? Não, lá em cima venta muito, ninguém está acampando lá em cima, está todo mundo acampando aqui. E eu posso me imaginar pensando, puxa vida, será? E posso pensar que eu talvez tivesse acampado lá. Então, não fosse a insônia que fez com que eu estivesse no campo 2 e não no campo 3 naquela fatídica noite, talvez a gente estivesse entre as vítimas. Não sei, talvez a gente tivesse decidido, não, aqui é perigoso, vamos para o 3, que é o campo normal. Mas é interessante pensar nisso. Então, assim, a princípio, todo mundo que estava lá não devia estar lá, devia estar no campo 3 mesmo. Tá, que seria um pouco mais acima. Era 100 metros mais acima, 150 metros mais acima. Entendi. Eu lembro nas minhas conversas com o Victor Negretti, quando ele voltou da conquista do Everest, perguntei para ele, e aí, tá pronto o livro já? Eu falei, Elias, o que eu fiz não é muito diferente do que todo mundo faz, então, quer dizer, eu não sei por que eu teria que lançar um livro, entende? Mas eu acho que sempre dá para passar experiências, dá para passar informação para quem nunca escalou, para quem gosta do assunto ou para quem pretende escalar, entende? E como você falou, as suas expedições sempre deram tudo certo, né? Mas acho que esse seu primeiro livro, acho que foi uma grande experiência para você escrever e para quem leu também. É muita informação e para quem gosta do assunto é um prato cheio. Então, quer dizer, agora você está escrevendo o Manaslu. Você tem ideia de quando você pretende lançar? Como está o andamento dele? Não, por enquanto está assim. Eu estou agora em Katmandu, eu tenho 10 dias até o meu próximo grupo chegar. O grupo até o campo base do Everest, já tenho mais 2 esse ano. Depois tem a Concagua ainda. Então eu estou com pouco tempo, mas eu escrevi bastante durante a expedição. E vamos ver, eu vou conversar com o meu editor. E quem sabe aí no começo do ano que vem, até a metade do ano que vem, tem o relato completo aí do que aconteceu nessa expedição tão importante na minha vida. Legal, então, Morgado. Obrigado por nos manter informado. E acho que todo mundo gostou de acompanhar a expedição. Teve um bom retorno de acesso no
no site durante toda a expedição, e depois que aconteceu a avalanche, muito mais ainda, e depois que a matéria também saiu no Fantástico, o acesso bombou. Então é muito legal estar levando para as pessoas, para os internautas, uma cobertura online, né? As pessoas poderem acompanhar um brasileiro tentando escalar um 8.000. E quem sabe aí no futuro breve a gente esteja junto novamente. Perfeito. E deve ter um programa do Fantástico, não esse domingo, porque eu não consegui mandar o material, mas no domingo que vem deve ter um programa sobre essa história toda no Fantástico. Muito bom. Fica a dica aí pro pessoal, então. Legal, Manuel Morgado. Obrigado e até um próximo podcast. Eu que agradeço. Um abração a vocês, um abração a todos que acompanham o Extremos. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more or less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely.